doutora Marina Rumbaldi, diretora médica da Clínica Estera. Doutora, a gente vai conversar sobre o método Fouet. O método Fouet é uma das especialidades de vocês, né? E eu queria que tu explicasse o que significa essa sigla, o que é esse método. Então, o método Fouet, ele é um método de transplante capilar, onde a gente faz a extração das unidades foliculares uma a uma. É um método que não deixa cicatriz linear, porque as unidades foliculares são extraídas das áreas doadoras, ou seja, são áreas onde não tem alteração genética, né? São os fios de cabelo das áreas da lateral e da parte posterior, onde não tem alteração genética, que são fios saudáveis. A gente faz a extração dessas unidades foliculares uma a uma, para depois fazer a implantação na área calva, que normalmente é a área posterior, de coroa, região medial e área frontal, e fazemos essa implantação uma a uma das unidades foliculares. Então, o método Fouet se resume, na verdade, em ser um método onde a extração das unidades foliculares é feita uma a uma, diferente do método mais antigo, onde eles faziam a extração das unidades tirando uma faixa do couro cabeludo. Essa é a principal diferença entre os dois métodos. É um método bem mais sutil. Com certeza, é um método, na verdade, que exige bastante habilidade da equipe que faz esse procedimento, porque as unidades são tiradas um a um e depois são colocadas uma a uma também. Então é um procedimento extremamente artesanal, é um procedimento que demanda bastante habilidade da equipe que está fazendo, justamente por ter todo o cuidado de não ter perda durante essa extração e nem durante a colocação das unidades foliculares. A grande vantagem é que não vai deixar nenhuma cicatriz linear no couro cabeludo, como um método que se fazia muito mais antigamente, né, que é o método FUT, que a gente chama, bem popularmente conhecido. Então ele não deixa nenhuma cicatriz linear, nem na hora da extração, porque as unidades foliculares são extraídas uma a uma, e nem na hora da implantação, que também são colocadas uma a uma, o que confere o aspecto natural do procedimento. Doutora, então os cabelos que caem, conforme tu explicaste, eles têm uma alteração genética? Eles são geneticamente diferentes dos cabelos que não caem? Isso mesmo. Na verdade, esse processo é genético, a gente chama de alopecia androgenética. Em algum momento da vida, a gente começa a desenvolver, e isso vem de um processo familiar, a gente desenvolve essa perda dos cabelos. Esse processo, normalmente, os cabelos vão ficando miniaturizados e cada vez mais finos. Até que com o passar do tempo, 2 anos, 3 anos, esses fios acabam não nascendo mais. Então, confere aquelas áreas de maior atrofia no couro cabeludo, que são as áreas onde a gente vai fazer o transplante capilar. Então, é um processo, a calvície não inicia hoje e daqui a um mês, né, tem aquela área de atrofia mesmo, que são aquelas áreas onde não tem mais nenhum fio de cabelo. Isso é um processo que demanda alguns anos, mas ele começa com esse processo de afinamento e miniaturização dos fios que a gente chama. Então o fio vai ficando cada vez menor e mais fino. Então isso acende o alerta dessa evolução da doença genética e pode ser reversível com tratamento na fase inicial, mas em fases mais prolongadas, digamos assim, o transplante capilar é a opção que nós temos para devolver esse cabelo e o aspecto de naturalidade que o paciente tem. Quando a gente fala em transplante, a gente sempre imagina a gente lembra do transplante de órgãos, então que uma pessoa pode doar para a outra. Já com o cabelo não é assim, né? Tu já me explicaste em outro momento que a gente teve a oportunidade de conversar, que o cabelo precisa ser transplantado da própria pessoa. Isso. Por que isso? Isso. Na verdade, o nosso cabelo também acaba levando a carga genética do nosso organismo. Então, nós sabemos que essa área capilar vem evoluindo muito. Existem muitos estudos e está em constante evolução. A procura é muito grande, né, dos pacientes que sofrem com essa alopecia androgenética. Isso acaba gerando que os estudos sejam cada vez maiores em relação a isso. Então, ainda não é possível utilizar a área doadora de outro paciente para fazer esse transplante capilar, porque, como tu falaste, né, é um órgão e em relação a isso pode ter a questão de ter a rejeição desses fios colocados. Existem fios sintéticos que se surgiu como uma opção também para quem não teria área doadora o suficiente. Então, os fios sintéticos vieram como uma opção, porém o custo desse procedimento é muito elevado e mesmo assim o índice de rejeição é maior do que a metade dos implantados. Ou seja, mais da metade daquilo que tu vai colocar ali não vai surtir efeito.
Então, os fios sintéticos, esses viriam sem DNA, mas mesmo assim é um corpo estranho. Então, quando a gente pega de um outro paciente, ele vem com a carga genética daquele paciente também. Então, o organismo do paciente que vai receber vai combater por sentir que aquilo é um corpo estranho. Então, ainda não é possível fazer. Claro que tem, como transplante de órgãos, comparando com a tua pergunta, existe muito isso de imunossupressão para fazer essa questão do transplante, mas não é um custo-benefício para a questão capilar. O método FUE pode ser aplicado não apenas para o couro cabeludo, né? A gente pode utilizar essa técnica para transplantar para outras regiões do rosto em que a gente precisa de pelos, no caso com as mulheres e homens a sobrancelha e com os homens a barba. Isso. Explica pra gente como funciona, vamos começar pela sobrancelha, né? Para quem que é indicado esse método e qual é a vantagem dele em relação a uma micropigmentação, por exemplo? Perfeito. Na verdade, assim, quando nós fazemos o transplante de sobrancelha, a gente procura fazer falhas de sobrancelha, ou seja, pacientes que têm bastante, mas que têm falhas em todo o trajeto da sua sobrancelha, é possível realizar o transplante. E também em pacientes que já têm ou sobrancelhas muito finas ou que tenham uma perda maior. Então, que querem engrossar a sobrancelha ou que querem, ou tem micropigmentação porque não tem, em algumas regiões não tem nada de pelos. Homens também, nós também temos a procura de homens pelo transplante de sobrancelhas. Então, o público acaba sendo assim, qualquer pessoa que tem algum tipo de falha ou que se incomode por não ter pelos na sobrancelha, tá? Em relação à micropigmentação, a gente também indica, na verdade, tem muitos pacientes que têm micropigmentação prévia e nós realizamos o transplante em cima dessa micropigmentação. Por quê? Por mais que a micropigmentação hoje em dia tenha se tornado um tratamento muito bom para isso, que fique natural, porque fazem fio a fio, ela continua sendo, digamos assim, uma imagem 2D. Ela ainda não tem a capacidade do pelo, que é 3D, né? Então, essa é a grande vantagem em relação à micropigmentação. A micropigmentação é um trabalho muito legal, a gente indica bastante, principalmente para pacientes que tenham muitas falhas ou que queiram aumentar muito a sobrancelha. Então, a gente tem algumas parcerias, né, de micropigmentadores que elas realizam o trabalho antes e depois nós realizamos o transplante. Então, cada caso é bem individual, mas o transplante de sobrancelhas é um processo definitivo, né? Ou seja, tudo que a gente colocar ali dos fios, dos pelos, é como se tu nunca tivesse perdido, né? Tu vai continuar fazendo as manutenções, enfim, e é um processo que vai durar para sempre. Enquanto a micropigmentação tem um prazo... Tem o prazo, isso. Na verdade, ela vai perdendo a cor, depende muito do tipo de micropigmentação, né? Mas, de uma maneira geral, depois de 1 ano, 2 anos, é necessário fazer novamente, né? Porque é como se fosse uma tatuagem com outro tipo de pigmento, é outro trabalho, mas ela vai clareando ao longo do tempo. Já a durabilidade do pelo transplantado é vitalícia. É vitalícia, exatamente. E falando de barba, então, transplante de barba, como é que ele é feito? A técnica é a mesma do transplante capilar? Também mesmos critérios, precisa ser da mesma pessoa? Explica um pouquinho pra gente como funciona. Isso mesmo. Na realidade, quando a gente fala em transplante de barba, um pouco diferente do transplante capilar é que a gente tenta utilizar também a área doadora da própria barba. Então, normalmente, os pacientes que têm essa região de baixo, que normalmente é a região que os pacientes não querem ter os fios, nós fazemos a extração para depois futuramente fazer a implantação na barba. Para quem deseja fazer a reconstrução de uma barba inteira, que também é bem comum, nós acabamos tendo que tirar também fios da área doadora do cabelo, tá? Porque não vai ter suficiente para fazer uma reconstrução só com os fios da barba. Se forem falhas, nós tentamos tirar o máximo de barba mesmo, para depois fazer a implantação. É feito com anestesia local e o processo de extração é o mesmo do transplante capilar, tá? Que é feito no couro cabeludo. Mas de uma maneira geral, dependendo da quantidade que precisar, uma parte é utilizado como fios da barba, como área doadora, e a outra parte do couro cabeludo do paciente também.
Claro que tem muitos pacientes que acabam querendo fazer transplante capilar e de barba, né? Então, a gente faz isso em sessões separadas, porque o transplante de barba é um processo bem longo, tá? É um processo que também demanda bastante tempo. Por ser rosto, por ser um processo mais delicado, ele acaba levando um tempo semelhante ao de um transplante capilar, dependendo do tamanho da área a ser implantada. Mas é um processo que também, a mesma coisa, fica natural e os fios não voltam mais a cair depois do processo do transplante. E da área onde os fios foram retirados, eles voltam a nascer ou não? Não voltam mais, porque eles são retirados com a raiz. Então esses fios, então já são dois trabalhos, duas coisas boas num só, né? Porque aí o paciente não precisa mais nem fazer, né, a barba da região de baixo, onde a gente vai tirar, e aí fica a barba normal na região onde a gente realizou o transplante capilar. Esse procedimento, ele é tão popular quanto o transplante capilar ou ainda... poucas pessoas sabem que essas possibilidades existem. Ele ainda não é tão popular quanto o procedimento, tá? De transplante capilar. Nós temos sim a procura, principalmente por mulheres de transplante de sobrancelha, e para homens nós já fizemos também o transplante de barba, mas ainda é um processo que é menos procurado, tá? E muitos dos pacientes que querem fazer barba também querem fazer cabelo. E aí, por serem dois procedimentos diferentes, em dias diferentes, acabam optando pelo cabelo de primeira, né, como um primeiro procedimento e deixam a barba para depois. Então, ele é um procedimento que vem crescendo, a procura vem crescendo também. De sobrancelha, a gente também tem muito paciente interessado, já realizamos diversos procedimentos de transplante com resultados super naturais. Mas é um procedimento ainda pouco conhecido. Eu acredito que ele vem num processo de expansão, sim, nesse conhecimento do público em geral. Tu mencionaste antes, quando nós falávamos do transplante Fouet, que se a pessoa percebe a calvície começando, né, na sua juventude ainda, ela pode fazer alguns tratamentos. Então, ela não precisa necessariamente ir direto da percepção da queda do cabelo para o transplante. Existe algo que ela possa fazer antes de chegar no ponto de precisar de um transplante? Isso, existe. Então, explicando um pouquinho como esse processo funciona, existe uma enzima que vem dessa herança genética que faz a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, mais conhecido como DHT. É esse hormônio que vai transformar o cabelo em um cabelo doente, um cabelo saudável para um cabelo doente. Isso vem da herança genética e isso pode começar a acontecer nos 20, nos 25, nos 30. Isso vai depender de pessoa para pessoa. E o grau de calvície também varia muito de pessoa para pessoa. Tanto que nós vemos paciente, às vezes, com 45 anos com grau de calvície menor do que um paciente com 30. E isso é muito comum. Então, vão ter pacientes que vão evoluir a calvície num nível mais elevado e vão ter pacientes que vão, mesmo iniciando cedo, vão levar e vão ficar com um nível mais brando, digamos assim, dessa evolução da calvície. Então, nesse processo de transformação da testosterona em dihidrotestosterona, nós conseguimos frear essa conversão. Então, os fios que estão nesse processo de conversão, nós conseguimos revertê-los para que eles voltem a ficarem fios saudáveis. Então, esses fios, quando começa o processo de calvície, a gente consegue evitar esse ciclo crônico da transformação de testosterona em DHT com os tratamentos. São tratamentos realizados em clínica e tratamentos realizados em casa. Então, nós sempre orientamos o paciente com algum shampoo, loção. E em clínica, isso tudo a gente vai orientando, e em clínica nós temos procedimentos de medicações injetáveis no couro cabeludo, que principalmente tratam o cabelo e o couro cabeludo. Então, elas são injetáveis direto no couro cabeludo. A raiz do nosso fio fica a mais ou menos 3 milímetros, 3 a 4 milímetros do couro cabeludo. E quando nós realizamos o tratamento em clínica, ele é mais efetivo do que o via oral. Por quê? Porque nós estamos injetando essas medicações direto na raiz do fio, na raiz do problema. Então, nós temos uma resposta mais rápida ao combate à calvície. Claro que a gente sempre orienta o tratamento em casa, porque o processo é crônico. Então, é importante que o paciente acabe tratando
tratando em casa também, além do tratamento que nós vamos realizar em clínica. Nós temos muitos pacientes jovens hoje que ainda têm muito cabelo, 25, 26, 27 anos, mas que têm um histórico familiar de calvície muito extensa. E eles já vêm nos procurar agora para tratar e evitar essa progressão. E evitar de fazer um procedimento futuramente. E se a pessoa tiver esse tratamento constante, ela pode não vir a precisar do transplante? Pode, exatamente. A gente consegue bloquear esse ciclo, claro que é crônico, né? Então eu sempre explico isso bem para os pacientes. Quanto mais jovem o paciente, maior a tendência à evolução, né? Então eu sempre explico para os pacientes que o tratamento é crônico, né? A gente consegue estabilizar em alguns momentos da vida, mas isso é bem individual. É uma medicação contínua. Exatamente, é um tratamento contínuo. Vale a pena, na tua consideração como médica, vale a pena fazer o tratamento ou esperar e fazer o transplante mais adiante? O que é mais recomendável? Isso é uma dúvida muito comum. Eu tenho alguns pacientes que vêm e perguntam, tá, mas então eu vou deixar evoluir por mais um tempo e depois eu faço o transplante capilar. O que tu recomendas? O único problema disso tudo é que quanto mais tu deixa o teu couro cabeludo atrofiado, menor fica a circulação daquele local. Então, quanto mais cabelo tu perde, menos saudável o teu couro cabeludo fica. Então, quanto antes tu começa o tratamento para evitar essa progressão da calvície, melhor. Por mais que tu não precise fazer um transplante capilar futuramente, porque já está tratando, melhor. E quanto menor o grau de calvície, melhor também. Por quê? Porque todo fio que a gente tira não nasce mais na área de trás. Então, se a gente precisa para fazer um transplante muito extenso, muitas unidades, daqui a pouco, futuramente, o paciente não cuida e precisa repetir esse transplante, ele vai ficar com uma densidade capilar menor ainda durante esse tempo. O mais recomendado é o tratamento preventivo. Exatamente, sempre. Perfeito, muito obrigada.